Pessoal, aqui o resumo da aula do dia 24/6 no Centro de Mídia. O tema da aula é as relações de poder a partir da conquista europeia e a habilidade trabalhada, analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as formas de resistência. Então, para iniciarmos, definir, o que são relações de poder. Quando se exerce uma autoridade sobre pessoas ou grupos sociais, quem tem a maior força exerce a autoridade, domina e controla os demais. A história tem mais de uma visão, Então, cada pessoa ou grupo social tem um ponto de vista e uma forma de enxergar determinados fatos. Essa visão, ela vai de acordo com as vivências dessas pessoas ou desse grupo social, a cultura e os interesses. Na aula anterior, a gente viu o quê? A visão do europeu em relação aos indígenas, Então, quando a gente analisou lá a carta do Pero Vaz de Caminha, a gente viu o quê? Um europeu, um português ali descrevendo qual é a impressão que ele tem a respeito dos índios. Mas e a visão dos povos conquistados, A gente viu a visão do conquistador, mas e os povos que foram conquistados? Qual que foi a visão deles a respeito, dessa conquista, dessa invasão europeia aqui no território americano? No caso da ocupação portuguesa, Logo no início, quando os portugueses chegaram aqui, eles não tiveram muito interesse no território brasileiro. E por quê? Porque aqui eles não encontraram os metais preciosos, o ouro e a prata. Então, por alguns anos, esse território não foi ocupado pelos portugueses, não teve início a colonização. Até que tem início a exploração do pau-brasil, Já que não tinha metais preciosos, o pau-brasil vai se tornar a principal fonte de exploração aí dos portugueses no território brasileiro, Então, aqui já no iniciozinho da colonização, a gente vai ter um grande desmatamento, com a exploração dessas árvores aí de pau-brasil. Na sequência aqui, a gente tem uma imagem, do tronco de um pau-brasil. Então, o forte tom avermelhado, extraído da resina presente no pau-brasil, era utilizado para atingir tecidos de roupas, na Europa, para atingir roupas na Europa. E aí eu coloquei para vocês aí um link com a história do pau-brasil em si, A história completa, ou como funcionava essa exploração. Então, quem puder, acessa o link aí para ampliar o conhecimento de vocês a respeito disso. No caso da ocupação espanhola, os astecas e os incas. Hernán Cortés, oficial espanhol, consegue dominar o Império Azteca com uma tropa de cerca de 500 soldados, aproveitando-se do estranhamento dos indígenas e também das disputas que o próprio Império Azteca travava com outros povos indígenas, onde verificava-se a exploração dos povos dominados. Com isso, Cortés engrossa suas fileiras com cerca de 6.000 indígenas contra Montezuma, o imperador azteca. Então, quando o Hernán Cortés chega aqui, no Império Azteca, na região do Império Azteca, já havia disputas internas ali dentro mesmo, Já existiam alguns conflitos dentro do próprio Império Azteca. E aí, o Hernán Cortés se aproveita desses conflitos, se une a alguns inimigos locais ali do próprio imperador, forma um exército e derrota, o Montezuma aí, que é o imperador, conquistando o Império Azteca. No caso do Império Inca, que já vai ser uma conquista posterior, aí a gente já tem a figura do Francisco Pizarro, que sequestra o imperador Inca, o Atahualpa, exigindo ouro em troca de libertação. Aproveitando-se também de disputas internas, disputa ali entre o imperador e o irmão dele, ele consegue o apoio de outros incas ali e também conquista a capital Cusco e, consequentemente, o Império Inca. Aqui a gente tem a figura, do Hernán Cortés e do Francisco Pizarro. E, na sequência, aí, a organização social, dos principais povos aí encontrados pelos espanhóis na chegada deles aqui na América. Então, no caso dos astecas, a sociedade estava dividida ali entre soberano, nobreza, comerciantes, camponeses e escravos. No caso dos maias, a gente tinha a família real, os sacerdotes, funcionários, coletores de impostos responsáveis pela defesa, os camponeses, os artesãos, comerciantes e também escravos. E no caso dos incas, o imperador, o sacerdote, exército, administradores locais e regionais, artesãos e agricultores, Essa
questão aqui é importante a gente observar para a gente entender o que a gente falou na aula passada, né? Nem todos os povos indígenas estavam organizados da mesma maneira. Por isso que quando a gente usa o termo índio, isso acaba tirando, né, a característica ali de cada um desses povos. Então, se a gente analisar em muitos aspectos aqui, esses impérios, né, Azteca, Maia, Inca, eles eram extremamente desenvolvidos, em alguns aspectos até mais desenvolvidos do que os próprios países europeus, né? Em alguns aspectos ali da cultura, da ciência e tudo mais, havia até mais desenvolvimento. Então, quando a gente fala, né, dos povos indígenas que habitavam aqui a América, a gente não pode ter a ideia só do índio vivendo lá em aldeia, porque aquela era uma das formas, né, de organização social, mas não era a única, a gente tinha outras formas. No caso dos indígenas, né, a modificação e o domínio da natureza era feito pelos indígenas. Então, assim, é normal e é inclusive necessário que para a sobrevivência, né, a gente modifique a natureza de alguma maneira. Então, como por exemplo, vocês viram na antiguidade, lá no 6º ano, né, com a questão dos rios. Então, no caso do rio Nilo, por exemplo, tinha os períodos de enchente, né? Só que era necessário o quê? Que fossem construídos canais, diques para conter essa água, para que a água não fosse nem de mais e nem, por exemplo, no momento de seca, de menos. O domínio da natureza garante a sobrevivência do ser humano, né? Então, esse domínio existe, essa modificação da natureza existe. Mas ela acontece o quê? Para a sobrevivência e para a melhoria das condições de vida, mas ela é de forma harmoniosa e não destruidora, né? Então, a relação do indígena com a natureza, ela é diferente da nossa relação atual ou até mesmo da relação do europeu. Como a gente viu ali no comecinho, o quê? Quando a gente fala do pau-brasil, em pouco tempo que os portugueses estavam aqui, eles desmataram áreas e áreas de floresta para explorar o pau-brasil, coisa que os índios não fizeram, né? A relação deles com a natureza era muito mais harmoniosa, embora eles dependessem da natureza para sobrevivência também, tá? Então, a natureza, no caso dos indígenas, ela era vista como um elemento sagrado. E por quê? A maior parte, né, das religiões indígenas aí, elas eram politeístas e elas tinham, né, os elementos sagrados eram representados por elementos da natureza, né? Então, acreditava-se em vários deuses, né? Politeísmo quer dizer isso. E os deuses, esses deuses eram elementos da natureza, como, por exemplo, o sol, né? Era considerado um deus. No caso aqui, tá? Das chinampas. Eram jardins flutuantes feitos nos lugares mais rasos dos lagos. Os astecas demarcavam o local com estaca e juncos, enchiam-nos com lodo extraído do fundo do lago e misturavam com um tipo de vegetação aquática que flutuava no lago. Essa vegetação formava uma massa espessa. Então, no caso das chinampas construídas pelos astecas aqui, a gente tem um exemplo do quê? De modificação e domínio da natureza, né? Então, esses jardins flutuantes, eles não eram naturais, eles eram construídos pelo ser humano. Só que essa forma aqui de modificação da natureza não prejudicava a natureza, né? Então, é o que a gente falou, é uma modificação harmoniosa, que garante a sobrevivência, mas sem prejudicar o meio ambiente. As missões, né? O que eram as missões? Também conhecidas como reduções, elas foram criadas e administradas por padres jesuítas na América Portuguesa. Então, a gente já viu na aula passada que esses padres jesuítas, eles vieram, né, para a América com o objetivo o quê? De catequizar os índios, né, de tornar os índios católicos. Lembrando que na impressão lá do Pero Vaz de Caminha, ele viu que os índios como se eles não tivessem religião, então eles precisavam ser convertidos a uma religião. E essa foi a função dos padres jesuítas aqui. Chegando aqui, eles criam essas missões, né? Com o objetivo de catequização dos povos indígenas e reduzi-los ao modo de vida europeu, tá? Então, os índios deveriam abandonar os costumes indígenas, característico ali da organização social deles, e se adaptar o que é o estilo europeu, porque o europeu entendia o quê? Que o estilo de vida indígena era errado, então ele precisava se adaptar ao que o europeu considerava certo, né? Aqui a gente vê uma visão preconceituosa por parte dos europeus. As principais atividades econômicas eram a extração de drogas do sertão, a cultura da erva mate e a criação de gado. Muitas missões prosperaram e acabaram virando uma ameaça ao modelo de colonização de poder centralizado da coroa
portuguesa. Como resultado, disso, dessa ameaça, desse crescimento dessas missões, em 1759 os jesuítas foram expulsos, acusados de criar um estado próprio, incentivando os guaranis contra o domínio dos portugueses. E aí do lado eu coloquei para vocês um link sobre uma reprodução, em 3D da redução de São Miguel, tá? Então quem puder aí acessar, é bem legal para ter ideia de como eram essas missões. Ok?